que você precisa entender que ministério não é baseado em habilidade. Ministério tem um fundamento de autoridade, que é exemplo. Perdeu o exemplo. Agora, nós não vamos jogá-lo fora, nós não vamos desistir dele. E irmão, não desistir. Teve um momento que esse cara não tinha o que comer nem morar, eu levei para dentro da minha casa. Agora, você amar uma pessoa, que não significa colocá-lo no lugar errado nem na hora errada. Então nós trabalhamos a vida desse irmão até que com o tempo ele recuperasse o exemplo. E ele voltou não só à posição ministerial que ele tinha antes, ele cresceu nela. Hoje ele é uma bênção, instrumento de restauração para outros casamentos e para outros ministérios. Mas deixa eu te dizer uma coisa, ninguém pode, querido, no momento em que se desqualificou como exemplo, permanecer naquele lugar, como se nada tivesse acontecido. Toda coletividade requer um líder para ter sucesso. Você sabia disso? Pode ser em qualquer meio que esse líder estiver comandando. No nosso caso, aqui em especial, é a liderança que mantém os membros da igreja juntos e evangeliza com a motivação necessária. O mesmo vale para os negócios também. É por isso que um vácuo de liderança em sua igreja pode sim ser um grande problema, uma verdadeira preocupação. A liderança deve estar atenta àquilo que não sabe como agir, porque isso afeta toda a sua força de persuasão perante aos que a ela são submetidos por falta de agir como o papel de líder que exige essa atitude. A chave é identificar isso o mais rápido possível e fazer com que eles se autoavaliem na melhor das hipóteses. Pois, do contrário, serão engolidos, podendo assim até mesmo destruir todo o ministério que, com responsabilidade, foi lhe entregue quando Deus assim decidiu. Mas o que exatamente então devemos fazer para que não falte liderança? E como você vai saber se há realmente a falta de liderança em sua igreja? Bem, isso é um assunto longo, mas há sinais que você precisa estar bem atento, tomar cuidado. Então, está preocupado com essa falta de liderança? Eu te pergunto, você está preocupado? Não fique assim, não se preocupe, porque tudo vai ficar bem. Vamos falar sobre tudo o que você precisa saber sobre esse tipo de assunto e levar a você até aquilo que você ainda, por algum motivo, não aprendeu. Vamos primeiro discutir um pouco sobre o que é a falta de liderança. Então, o que é a falta de liderança? Já discutimos o quão importante é a liderança. É a espinha dorsal de uma equipe ou de uma organização, como a igreja, por exemplo. E quanto maior a organização, mais líderes ela precisa em diferentes níveis. A falta de liderança em qualquer um desses níveis pode sim ser prejudicial, desastrosa. A falta de liderança pode ocorrer em vários cenários. Em primeiro lugar, quero destacar aqui o que ocorre quando não há líderes. Em segundo lugar, ocorre quando o líder designado não lidera com convicção. E isso também pode acontecer quando a liderança sênior está sem frente de comando com o outro. Como resultado, nenhuma liderança escorre para baixo e o grupo carece de motivação. Se uma equipe está sofrendo de falta de líderes, de falta de liderança, seus membros não compartilham um objetivo comum. E se todos não compartilham o objetivo comum, você já sabe o resultado, né? Ele derrota o propósito de trabalhar em equipe. Resumindo, falta de liderança é a falta de liderança sólida. É por isso que as organizações precisam de líderes que liderem pelo exemplo. Líderes que ganham autoridade
e moral para liderar. Podem fazer maravilhas para uma igreja. Existem diferentes tipos de líderes no mundo. Alguns deles são líderes apenas por sua posição. Outros lideram pela influência que tem na equipe. Digamos que há um gerente sênior que sabe como incutir motivação na força de trabalho. Ele espera que os membros deem tudo e trabalhem seu coração em cada projeto. Ele lidera pelo menos, por exemplo, os apoios aos membros de sua equipe, quando eles precisam. Os membros da equipe o admiram e admiram ele porque ele é um exemplo de um líder que influencia as pessoas. Ele não lidera porque é gerente sênior. Não, aqui falamos do pastor. Em vez disso, ele mesmo define isso, ele sabe como liderar. A falta desses líderes, aqui no caso os pastores, são um problema que muitas igrejas enfrentam hoje. Eles não conseguem identificar a razão pela qual sua organização tem um vácuo ali e a liderança não prospera. O que fazer para identificar isso? O que fazer para identificar a falta de liderança em sua igreja? Quando você entra em um local de trabalho, você pode sentir a vibração. Vamos fazer a comparação aqui. Alguns locais de trabalho estão cheios de energia e entusiasmo, certo? Alguns membros terão como olhos vermelhos à beira de tirar um cochilo ali. E uma boa liderança tem muito a ver o quão impulsionada é a sua força de trabalho. Quão motivados parecem os membros essenciais de sua força de trabalho. Eu te pergunto, eles estão atrasados para trabalhar de vez em quando? Eu te pergunto novamente. Eles estão perdendo os prazos de projeto? Te pergunto novamente. Significa que eles não sentem o nível de motivação que você gostaria que eles fizessem. E pode ser porque os seus gerentes, ou seja, os seus pastores, os seus ajudadores, aqueles que estão como gerentes mesmo de toda essa ocupação que o Evangelho compartilha. Porque os objetivos da igreja são sim seu objetivo também. É claro que a falta de liderança e a colaboração sem um sinal assim de liderança forte, como todos sabemos, o trabalho em equipe ele é vital para uma empresa. E também como a gente procura um sucesso no sentido aqui de almas, né? Como uma empresa bem-sucedida, uma equipe tem a mentalidade de solo. É provável que a equipe falhe sim. Só os bons líderes podem fazer um gel de equipe, ou seja, ela trabalhar junto. Você vê que a falta de trabalho em equipe, em sua força de trabalho, pode ser um sinal de má liderança. Você pode tomar inúmeros exemplos do mundo dos negócios, por exemplo. As maiores equipes da história tinham um líder que personificava o espírito do grupo. O sinal mais óbvio da má liderança é muita luta. Porque quando você tem um líder, no nosso caso como Jesus, a luta fica mais fácil. Porque o líder, ele lidera e não vende os seus ideais, a sua motivação, aquilo que faz ele estar naquele momento por uma promoção apenas. Mas sim, pela, vamos dizer, o levante daquilo que ele propõe como líder, que é colocar aqueles que são liderados numa motivação que eles não desistam. E a pior coisa que pode acontecer em equipes será sim um líder que não tem aí o seu ideal. Se há um monte de jogo de apontar o dedo, culpar o que está acontecendo, tome-o como um sinal claro de falta de liderança. O que fazer então para reverter a falta de liderança? Vamos pensar. O que fazer quando a sua organização como líder está sofrendo desta falta de liderança, deste vácuo? Existem soluções de curto e longo prazo para preenchê-la, como o dono de um negócio, por exemplo. Você tem que se mover rapidamente e fazer ali mudanças estratégicas. Ao mesmo tempo, você tem que ficar de olho na reconstrução a longo prazo. Então, é assim que você pode fazer, reorganizando. Quando a liderança em sua organização não funciona, pode causar uma crise imensa. Você tem que tomar decisões difíceis, eu sei, sim, isso é claro, e fazer uma mudança. Mas a falta de qualquer liderança por muito tempo pode ser desastrosa. É por isso que você tem que se reorganizar. E outra coisa, com muita velocidade.
seria melhor que você designasse líderes interinos o mais rápido possível. Além disso, certifique-se de que todos estejam cientes da mudança. Só então você deve permitir que a nova liderança assuma o comando. Lembre-se, esta é a resposta de curto prazo a uma crise de liderança. Mas certifique-se de escolher uma liderança proativa. E eu tenho certeza que isso vai ajudá-lo a promover uma cultura de liderança entre seus liderados, entre os pastores que você lidera, ou até mesmo que você é um pastor. Uma vez que você tenha bons líderes, você notará um efeito positivo em sua cultura no local de trabalho. Além disso, um espírito de liderança incentivará seus membros a assumir e consumir todo o conteúdo que você passar para ele, quando necessário. E antes que você perceba, você terá o potencial de líderes brotando em toda a sua igreja. Mas para isso acontecer, você precisa trabalhar em seu treinamento de liderança. Lembre-se, sua organização tem suas necessidades. E o treinamento dessa liderança que você fornece deve preparar eles como líderes para atender novas demandas e essas necessidades específicas, aquelas que você, como líder, prosperará em sua igreja. A igreja vai sim ter uma hierarquia, mas vinda de você, eles saberão que aquilo que você está ensinando é o que Deus mandou você ensinar. A natureza da boa liderança está mudando. Manter uma hierarquia rigorosa não funciona mais para algumas empresas, mas no meio evangélico isso é essencial. O foco está passando a hierarquia para a colaboração. Na verdade, a colaboração tornou-se vital para a liderança hoje. A definição de um bom líder também está mudando. Qualidades como inteligência emocional tornaram-se necessárias para que um líder ele possa sim ter e mais fomento naquilo que ele fala, naquilo que ele propaga. Vamos aqui falar um pouco mais sobre colaboração primeiro. Como eu disse, no meio secular, falando de empresas mesmo, no sentido de matéria, você vê que essa colaboração, essa intensificação naquilo que é velho, tem que ser reformado. E a palavra de Deus diz que aquilo que Ele nos dá é a aperfeiçoação do amor dele sobre as nossas fraquezas. Você que é líder é o que mais sabe disso, porque Deus faz esse trabalho dentro da sua vida o tempo todo para assumir o controle. Mas hoje, o líder precisa se relacionar com todos os membros da sua igreja. Só então ele pode exercer influência sobre o grupo. Inteligência emocional, como discutimos acima, a inteligência emocional ela é vital sim para os líderes. Por exemplo, os líderes de hoje devem ter empatia com seus membros. A empatia ela é essencial para qualquer pessoa gerenciar uma organização ou uma equipe. Como sabemos, ter empatia é se colocar no lugar do outro. Uma pessoa não pode liderar pessoas que não entende. É por isso que a inteligência emocional é crucial para um programa de treinamento. E nós podemos ver também que a liderança ela é superficial quando isso não acontece. Não promove a empatia entre eles. Por isso, precisamos sim de líderes fortes, mas tão fortes para superar e evitar que uma liderança seja fraquejada na hora de uma decisão difícil. Essa empatia e essa autociência e seus aspirantes a líder, como gerentes, por exemplo, que no nosso caso aqui, por exemplo, eu posso chamar de presbítero. Vou falar seriamente agora, tem que identificar rapidamente a falta de liderança. Já falei aqui várias vezes hoje e vou continuar batendo nessa tecla. Eu sei você que está aí me ouvindo agora pode não ter nada a ver com esse assunto de hoje, mas eu te garanto que se você estiver aqui ouvindo, quando você for liderado, você vai saber que se você não prestar atenção no que o seu líder está fazendo, no que ele faz, você pode estar sendo liderado por um mau líder. Então, por favor, preste atenção no que eu falo. Tome as suas decisões de acordo com aquilo que Deus fala dentro da sua palavra. Seja firme em seus propósitos. É isso aí. A má liderança em qualquer fase da sua organização pode ser desastrosa. Como dono de um negócio, você tem que ser proativo, localizar logo o problema. Só então você pode tomar medidas para lidar com essa situação. Como discutimos acima, você precisa agir rapidamente. Não deixe para depois. E fazer a mudança é essencial.
Comece a reorganizar a ordem, escolhendo novos líderes se for preciso. Eu estou falando com o líder da igreja que tem líderes interinos, porque você pode querer treiná-los como bons líderes e essa fase pode passar, e a transição é muito importante quando você transmite lealdade e firmeza para aqueles que estão sendo liderados por você. E quando falo de trocar de líder, é porque você precisará de líderes diferentes, de diferentes níveis. E apenas um treinamento muito bom pode levar você a essa questão de levar a igreja a ter líderes fortes. Além disso, lembre-se da importância da inteligência emocional. Nunca se esqueça disso. Certifique-se sempre que você vai se concentrar nesse tipo de relacionamento com os seus liderados. Seja um homem que está baseado em palavras e atitudes sólidas e autoconscientes, porque nós sabemos que se Deus deu a você essa autoconfiança para ser um líder, você tem sim que continuar firme em seus propósitos, porque eles vão sempre aflorar, porque vem de Deus. Você não é um simples líder, você é um pastor, você é um líder da igreja, você é aquele que lá no capítulo 13 de Hebreus, Deus fala que nós, como liderados, nós temos que prestar contas a vocês como se vocês fossem prestar conta de nossas almas a Deus. Céu. Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Como nos pode dar este a sua carne a comer? Na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre.